Nosso Papo de Padre está no ar, graças aos nossos patrocinadores. Construtora Canal, marca de qualidade e confiança. Nogran, mármores e granitos. Grow, engenharia e serviços. Empresa capixaba para atender às demandas industriais. Assista mais um programa Papo de Padre. Salve, paz e bem e um Feliz Natal. Na verdade, esse programa é atemporal. Estamos próximos aqui de celebrar o nascimento de Cristo, mas a qualquer momento temos que refletir sobre esse momento, sobre essa entrada de Cristo na Terra. E é justamente sobre isso o nosso programa de hoje. Vamos bater um papo profundo, não um papo superficial não, sobre a encarnação de Jesus Cristo. Vamos refletir, bater um papo sobre o que era o homem antes da queda? Qual foi o motivo da encarnação de Jesus Cristo? O arrependimento do humano não seria suficiente? A disputa entre Jesus e o diabo? Qual o motivo da Virgem? E não poderia ser de outra forma a encarnação de Cristo? E as consequências disso tudo? E olha, eu quero partilhar com vocês a minha reflexão deste programa de hoje. Está baseada nessas três obras, esses três padres da igreja. São Leão Magno é um papa, século IV, um grande doutor da igreja. Santo Atanásio, nós temos aqui a encarnação do verbo, ou doutor da igreja, século IV. E Santo Irineu de Leão, século III. Três grandes padres da igreja, século III, IV e V. São profundos. Eu quero trazer para vocês uma reflexão aprofundada do mistério. E tenho certeza que a partir deste programa, muita coisa vai mudar e você vai entender por que ele nasceu, o que significa a salvação que ele nos trouxe e todo o mistério da encarnação. Então, para podermos entendermos a encarnação de Jesus Cristo, porque ele veio neste mundo, nós temos que voltar aqui, onde tudo começou, no jardim. Lembra aquela história de Adão e Eva? Sim, é uma metáfora. Para poder mostrar, não quer dizer ali como o homem nasceu, como o homem foi criado, ipsis literis, mas quer nos mostrar alguma coisa. No princípio, Deus nos fez assim, para viver no paraíso. Olha o que os padres da igreja nos disseram. Por conseguinte, Deus criou o homem e queria para ele a incorruptibilidade. Estar aqui no paraíso garantia para nós a possibilidade da incorrupção. Mas os homens, por negligência, abandonaram a contemplação de Deus e conceberam e imaginaram a maldade. A transgressão do mandamento os reconduziu ao seu estado natural. Diz ainda, mas se tivesse, pela contemplação a Deus, conservado a semelhança com aquele que é, teria diminuído a força da corrupção natural e se conservado incorruptível. Se o homem permanecesse obediente no paraíso, ele manteria a graça e chegaria ao nível da incorrupção. Mas porque Deus nos fez, desde o princípio, falhos, sim, a possibilidade. Mas não fomos criados perfeitos. Mas pela desobediência nós perdemos isso daqui. Perdemos esse paraíso, perdemos a graça e fomos transformados e enviados para outro lugar, que não poderíamos ficar aqui. Se tivéssemos permanecido bons, ele cita até a sabedoria, livro de Sabedorias 2, 23 e 24. Deus criou o homem para a incorruptibilidade e o fez à imagem de sua própria eternidade. É por inveja do diabo que a morte entrou no mundo. Eis aqui, meus irmãos, o homem perfeito que foi criado aqui, neste lugar. Como o homem, o ser humano, desobedeceu, perdeu esta graça. Fomos para onde? Para o mundo. E lá perdemos essa graça. Por isso começamos a entender o objetivo e a missão de Jesus Cristo ao entrar nesta terra.
nós não fomos criados pela morte. A morte é a consequência daquilo que nós perdemos aqui, do pecado. E no Éden tinha tudo. O homem podia fazer tudo, com exceção de chegar perto de um fruto, de uma árvore. É simbólico, é simbólico. O que é aquela árvore? A árvore ali nos dava o conhecimento do bem e do mal. Que no fundo é o quê? Sair da dependência de Deus e viver por nós mesmos. A serpente, ao tentar Adão e Eva, disseram: se vocês comerem desse fruto, serão como Deus. Vocês serão como Ele. O homem quis ser como Deus, como até hoje insiste em querer ser como Deus. Por isso, ao comer do fruto simbólico, ele está dizendo: Deus, eu não quero viver sob a sua obediência, sob o seu mando. Eu quero ser livre e independente. Ah, é? Se você não quer depender de mim, então eu não posso mais lhe oferecer isto. A partir daí, o homem então é expulso e vai viver no mundo. É desse motivo que começa então a missão de Cristo a entrar nesta terra. Segundo Santo Irineu, um dos padres que nós estamos refletindo hoje, ele diz que, independente do pecado, Deus encarnaria junto ao homem. Porque o Jardim do Éden não era o céu, não era o céu ainda, mas era o melhor do homem nessa terra. E segundo Santo Irineu, ele entraria aqui neste mundo independente do pecado. Mas foi pelo pecado do homem que o homem é expulso e perde esta graça. E por isso Jesus vai resgatá-lo. Ao comer do fruto proibido, que é o símbolo da desobediência, da independência, o homem então é expulso do paraíso. Não é Deus que expulsa da graça, mas o ser humano vive agora independente, quer viver autônomo. É o que o ser humano faz. Ele perde essa graça. Perde a graça onde vivia. E agora, por si só, as consequências entram no mundo pelo pecado. A morte, a inveja, tudo. O homem se torna nada. E aqui, meus irmãos, começamos a entender o motivo da encarnação de Jesus e o amor de Deus para conosco. Diz aqui os padres da igreja: no começo, inventaram o mal e invocaram contra si a morte e a corrupção. Não se limitaram a um só pecado, mas inventaram sempre novos delitos de acréscimos, tornando-se insaciáveis relativamente ao pecado. Depois da morte, da tentação, do Adão e Eva, o homem se torna insaciável em relação ao pecado. Multiplica-se as mazelas humanas. E aí, o que fazer? O que fazer? O gênero humano encaminhava-se para a morte e para a perda total, o aniquilamento. Não convinha que, uma vez criados, seres racionais, voltasse ao nada. Se Deus não interviesse de forma justa, não de forma portentosa assim, um milagre e acabasse, não, de forma justa. Se não fosse vencido de forma justa, nós caminharíamos para o nada. E isso era incompatível com a bondade de Deus. Deus, se ele não viesse, não intervisse nessa história, seria incompatível, ele deixaria de ser bom. Isso não é a essência de Deus. O que Deus faz então? Começa o seu plano para entrar no mundo. Uma mulher preserva de todo pecado, para que ele possa então nascer no meio dos homens, no meio da pobreza, no meio da miséria, no meio da morte humana. Se o Verbo de Deus não tivesse encarnado e habitado entre nós, a morte reinaria desde Adão até o fim e persistiria sobre todos os homens, uma condenação irremediável. O gênero humano teria perecido completamente se o Filho de Deus, Senhor e Salvador do Universo, não viesse por termo a morte. O diabo pensa que é uma pessoa como qualquer outra pessoa, como pecador, originário do pecado. E esse é o pecado original, porque todos nós que nascemos depois de Adão e Eva, não nascemos mais lá no paraíso, nascemos aqui. E nós somos privados. Por isso nós não conseguimos vencer. E aqui ele entra, como qualquer outro ser humano, engana o diabo. Vai vivendo escondidamente e vai vencendo todos, reparando todos os passos de Adão. Recapitulando, como já dissemos, recapitula os passos de Adão para levar à plenitude. Isso é belíssimo, isso é profundo, isso é Natal, isso é a essência da nossa fé cristã. Mas como eu já disse, se não tivesse também ressuscitado, não seria a nossa fé. Graças ao sim
do novo Adão e da nova Eva. O que aconteceu com os primeiros homens, o ser humano, o homem Adão e Eva, atingiu a essência. Exigir dos homens o arrependimento, a transição, o arrependimento não salvaguardaria o que Deus convinha. O arrependimento não liberta das condições naturais, mas apenas põe termo aos pecados. Se, portanto, fosse apenas a falta, sem a consequência a corrupção, o arrependimento bastaria. Mas uma vez que a transgressão adiantou-se aos homens, e os homens se achavam sob o poder da corrupção devido à sua natureza, era necessário algo mais. Continua. Não bastava o ensinamento da lei, nem a nossa natureza poderia ser restaurada só pelas advertências dos profetas. Era necessário que a realidade da redenção fosse acrescentada aos ensinamentos morais, o que é a nossa raça. Era necessário oferecer por aqueles que deviam ser reconciliados uma vítima que compartilhasse nossa condição, mas estivesse isento da contaminação do pecado. Não bastava pedir perdão. Hoje, quando eu cometo meu pecado pós-batismo, sim, eu peço perdão, confesso meus pecados. Mas o que fizeram no princípio era preciso uma reparação, porque atingiu a natureza humana. Por isso ele se encarna. Porque deveria um homem salvar a todos, ser obediente por todos e pagar a nossa dívida. Chegamos ao momento, para mim, ápice, para entender da encarnação de Jesus Cristo e a luta. São Atanásio e São Leão Magno falam da uma justa disputa para poder vencer com o inimigo. O Filho de Deus assumiu a natureza do homem para reconciliá-lo com seu Criador, de modo que o demônio, autor da morte, fosse vencido pela mesma natureza que antes vencera. Foi aqui, no paraíso, o homem, a serpente, são figuras simbólicas. A serpente, no mundo judeu, antigo lá, era outra cultura. Então os judeus se misturaram. Ao se misturar, perdeu os costumes e a lei divina. E foi nesse lugar, na natureza, na divindade, no lugar do jardim, a serpente venceu o homem. Então era necessário, para ser justo, que Jesus entrasse então aqui na humanidade e fosse homem. Não poderia ser uma intervenção divina. Se fosse uma intervenção divina, junto diretamente ao diabo, anulando, Deus seria injusto, porque o demônio, a serpente, seduziu na liberdade, no livre-arbítrio do homem. Quando a serpente dialogou e conversou com Adão e Eva, o homem não tinha pecado. Jesus assume o Adão sem pecado. Esse era o Adão, o homem perfeito. E esse Adão e essa Eva sem pecado são eles que são suscetíveis à tentação. Por isso era necessário que o homem pudesse então ser agora obediente a Deus e vencer. Só que desde Adão e Eva, o homem perdeu uma graça. Nós vimos. Essa graça santificante, por isso nenhum homem conseguiria, desde Adão e Eva, vencer. Se o homem sem pecado não venceu, todos os homens após Adão e Eva pecaram, também não iriam vencer. Então, para ser justo, ele entra, assume a humanidade, a nossa humanidade, para então, com a natureza que antes a serpente vencera, agora seja derrotada. O demônio não usou nenhuma violência, não obrigou a nada Adão e Eva, ao ser humano, foi na liberdade, no consentimento, como homem. Por isso era necessário que um homem fosse obediente até o fim. Um remédio que poderia socorrer os homens prostrados. O nascimento de um filho de Adão, livre do pecado original e inocente. E tem uma frase de São Gregório Nazianzeno: o que não é assumido não é remido. O que ele não assume não pode salvar. Então ele assume aquilo que deveria salvar. Ele assume o homem
vem até onde o homem está para levá-lo à dignidade da graça. Ele vence o inimigo na obediência e quebra toda a maldição, todo o pacto que havia entre serpente e o homem. Agora o homem está livre. Por que a figura de Maria? Porque ela era virgem. E por que José não é e não pode ser o pai biológico de Jesus Cristo? Segundo os padres da igreja, seria a de ocultar o demônio que a salvação nascera para os homens, a fim de que, ignorando a geração espiritual, não julgasse que havia nascido de modo diferente aquele que via semelhante aos outros. Deus, então, vem ao nosso encontro. Ele vem à nossa humanidade, à nossa pobreza. Ela é preservada do pecado para que ele possa entrar. Ele é o novo Adão. Só que para enganar o demônio, para que ele não pudesse perceber que a justiça estava entrando, ele entra como qualquer outro ser humano, por uma mulher. Por uma mulher. Santo Irineu fala o seguinte, acho muito interessante esse texto de Santo Irineu. Ele diz o seguinte, que Santo Irineu ele usa o termo da recapitulação. Jesus recapitula os passos de Adão. Ou seja, ele refaz, leva à plenitude. Assim como Adão levou pela desobediência, Jesus vai reparando e refazendo tudo no outro caminho. E olha que interessante, fala o seguinte, como pela desobediência de um só homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim pela obediência de um só homem foi introduzida a justiça que traz como fruto a vida do homem. E como a substância de Adão, o primeiro homem plasmado, foi tirado da terra simples e ainda virgem, pois Deus não havia ainda a fazer chover sobre a terra, e o homem não havia cultivado, e foi modelado pela mão de Deus, assim Deus, que recapitula em si Adão, recebeu de Maria ainda virgem. Adão foi feito do barro na terra virgem, não cultivada. Por isso, para refazer os passos de Adão, Jesus nasce por uma virgem. Deus poderia, talvez, se ele refizesse o homem, ele não salvaria o homem. Se ele apagasse, fizesse do barro de novo, não salvaria Adão, começaria uma outra obra. Por isso, então, ele entra na humanidade como Adão, como uma terra virgem, ela virgem, e ela gesta, o mal vê, a serpente vê, o demônio. Isso aqui é uma mulher normal, está parindo outro filho, como qualquer outra pessoa. E é aqui que a justiça começa, porque o diabo começa a tentar Jesus na sua vida, achando que ele é como um outro. E é nessa hora, na vida de Cristo, injustamente o demônio tenta, ele não tinha culpa nenhuma. E é por essa atitude de Jesus, da justiça divina, que ele vence, ele paga, ele nos salva. É interessante que a gente fala, Jesus nos salvou, mas muitos não têm entendimento disso. Por que nos salvou? Porque estávamos perdidos sob o jugo do demônio e ninguém vencera. Agora ele entra escondidamente do demônio, vive como qualquer outro ser humano, come, sofre, chora. O demônio não percebe e ele é obediente até o fim. E ele vence o demônio na natureza humana sem deixar de ser divino, para poder então pagar a dívida que o homem tinha com o mal. E por que São José não pode ser o pai biológico de Jesus Cristo? Lembrando a reflexão da recapitulação de Santo Irineu, Jesus recapitula os passos de Adão, leva à plenitude. Assim como Adão foi feito da terra virgem, do barro, assim também Maria é virgem. E para poder fazer Adão, não houve a intervenção humana, somente a vontade de Deus, o sopro divino e a terra virgem. Não teve sêmen, não teve nada. Quando Jesus então entra no mundo, ele vai recapitular, levar à plenitude. Daí então usa-se a Virgem Maria e, no caso, o próprio Espírito Santo, a mão de Deus, o sopro do Espírito, sem a intervenção de José. Se José fosse pai biológico, transmitindo sêmen, traria também toda a herança negativa dos homens, todo o pecado original dos homens. Ela
foi preservada para que ela pudesse ser a mãe de Deus. Assim como Adão foi feito somente da vontade divina e da terra virgem, Deus entra por ela, virgem, e a vontade divina. José participa, papel importantíssimo, mas não como pai biológico. Ele não poderia ser. Um dos motivos da encarnação de Jesus Cristo é para restaurar a imagem que o homem perdeu. Nós somos feitos lá, o Adão e Eva, o homem, o ser humano, a imagem e semelhança de Deus. Com o pecado, segundo Santo Atanásio, o homem perde a imagem, não consegue mais refletir a imagem de Deus. Por isso Deus se encarna para que o homem possa reconhecer a imagem e refazê-la. Para que eu possa refazer esta imagem, se essa imagem foi toda borrada, eu tenho que ter então o quê? Uma outra peça. Não tinha fotografia assim por diante. Então, Deus se encarna para que o homem possa então verificar e ver. Nossa, é isto que eu devo ser, porque eu perdi. Eu perdi a imagem. O modelo então entra no mundo para que então nós possamos olhar o modelo e dizer, é isso que eu devo ser. O Verbo de Deus veio ele próprio a fim de que, sendo a imagem do Pai, possa recriar o homem segundo a imagem. Se uma figura traçada em madeira apagar-se devido a manchas provenientes de fora, a fim de renovar a imagem sobre o mesmo material, precisa-se da presença daqueles traços cujos traços foram traçados. Por causa da figura, não se joga fora o material o qual fora traçado, mas restaura-se nela a imagem. Não tem a imagem desses profissionais, dos restauradores de imagem? Eles restauram por quê? Porque procuram e vê a origem. Só que o homem perdeu tanto a sua imagem que não era impossível nenhum restaurador fazer, a não ser a imagem se encarnar para que o homem pudesse olhar para ela e então refazer o seu significado de vida, mudar o seu comportamento de vida. Esse também é um dos motivos da encarnação de Jesus. Uma outra questão que os padres se perguntam: por que Jesus não se encarnou antes então? Por que de Adão e Eva até Cristo demorou-se tanto? Não poderia ter feito isso logo? O que os apóstolos pregaram, os profetas tinham anunciado, não se cumpriu tardiamente o que foi objeto de fé. Pelo contrário, a sabedoria e a benignidade de Deus, retardando a obra da salvação, nos tornaram mais capazes de responder ao seu chamado. Assim, o que por muitos sinais, muitas palavras e ritos figurativos fora predito durante tantos séculos, não poderá ser posto em dúvida nestes dias do Evangelho. Deus então não demora, ele retarda para que pudesse ser mais crível, mais acreditável, mais preparado, mais anunciado, e assim englobasse uma humanidade inteira, todos chegassem ao conhecimento. Por isso foi através dos profetas, sacerdotes, o próprio povo judeu, para poder anunciar aquele que vinha, para que quando chegasse, não fosse desconhecido. Se ele chegasse logo em seguida, não teria a pessoa conhecimento e não teria valor. Quanto mais se falasse sobre, mais entenderíamos. E o pior é que mesmo assim, muitos não acolheram. Onde viemos parar? Por que falar do nascimento, Natal, estamos no cemitério? Aqui é o lugar da morte. É simbólico onde nós somos enterrados. O nascimento de Jesus Cristo é hiper importante. Mas tudo é refletido, e a gente analisa e celebra o Natal, porque ele ressuscitou. Se ele não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Foi porque ele ressuscitou, nós olhamos para trás e vemos onde ele nasceu, como nasceu e assim por diante. Foi porque ele venceu o inimigo. Lembra que o salário do pecado é a morte? Como ele foi obediente até o fim, venceu até o fim, anula a nossa sentença com o demônio e nos liberta. E a morte, que era o nosso fim, já não é mais. Então é graças à ressurreição que olhamos para o seu nascimento e olhamos para nós. Mas uma outra pergunta que é interessante aproveitar, embora esteja no Natal: por que ele morreu na cruz? Não poderia ter morrido de uma outra maneira, de outra forma?
Interessante isso, né? Olha aqui para nós. Se saísse do corpo de modo reservado no leito, conforme os demais, julgar-se-ia derivar-se o evento da fraqueza natural. Se ele morresse no leito, dormindo, ninguém saberia, ninguém testemunharia a sua ressurreição. A morte devia ocorrer, era certo. Por quê? Porque ele assumiu a carne humana. Não o Deus tinha que morrer, mas porque ele assumiu a nossa carne humana, essa carne humana deveria morrer. E ele morre de que maneira? De uma forma que pudesse chamar a atenção de todos para que a ressurreição fosse pública. Se ele morresse, não ficaria bem que ele adoecesse, já que ele curava as doenças. Porque havia subido um corpo, esse corpo então deveria morrer. Seria indigno o verbo de Deus, a própria vida, se ele se matasse, ocasionar ele próprio a sua morte corporal. Também não lhe convia fugir da morte. Se, portanto, o Cristo houvesse morrido sem doença, nem dor, ou em particular sozinho, ou num canto, num lugar deserto em casa, ou tivesse conservado o corpo oculto em qualquer lugar, e em seguida reaparecido subitamente, dizendo ter ressuscitado dos mortos, tudo isso seria uma fábula. Por isso, então, se torna grande, público, todos testemunham a sua morte, que realmente já foi açoitado, que sofreu, que foi obediente até o fim. Todos testemunham, não tenham dúvida da sua morte. E por isso, quando visse vivo, acreditariam na ressurreição. Somente por isso. A morte não é mais o fim. Ele nasceu, morreu e ressuscitou por nós. Estamos livres. Após a encarnação, morte e ressurreição de Jesus Cristo, ele nos faz fazer discípulos. E é aqui, que tudo recomeça. Tudo recomeça a partir daqui. Recebendo a graça do batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que acontece? Nós não voltamos a viver no paraíso, só depois da morte. Mas o paraíso passa a vir em nós. A graça santificante que Adão e Eva perderam volta até nós. Por isso, nós cristãos batizados, que celebramos o nascimento de Cristo, nós somos uma nova criatura. Vivemos sob um novo Adão. É verdade que ainda, como diz Santo Agostinho, permanece em nós a concupiscência. Nós não voltamos como era Adão no princípio, mas nós trazemos a graça do Espírito que ajudou o próprio Cristo a ser obediente até o fim. Nós podemos agora e temos aqui a obedecer uma nova pessoa, o Espírito. Nós não somos mais mortos. Nós não estamos mais no mundo perdido. Estamos no mundo, mas nós não somos mais do mundo. E a partir daqui, nós chamamos a Deus de Pai. Gente, isso é belíssimo. É grande o mistério do favor divino e é um dom que excede todos os dons. Deus chamar o homem de filho e o homem chamar a Deus de Pai. Esses títulos nos fazem sentir e compreender a grandeza do amor que se eleva a tais alturas. Se nas gerações humanas, nas famílias deste mundo, um mau procedimento torna obscuros os filhos de pais ilustres e a celebridade dos antepassados é humilhante para os descendentes indignos, qual será o fim daqueles que, por amor ao mundo, não receiam ser excluídos da linhagem de Cristo? Ou seja, se eu tenho na minha geração, na família, uma pessoa perdida, ruim, um assassino, tudo é ruim. Mas se eu tenho também como herança uma pessoa boa, famosa, que tenha graças, como não é bom? Nós temos na família, pertencemos à família de Cristo, a partir do batismo. Tudo fora recriado. E lembrando que isso começa pela encarnação, pelo nascimento. Assim como renascidos pela graça do batismo, pela graça de Deus, Ele se fez homem para que nós nos tornássemos divinos. Não voltamos ainda ao paraíso, mas após nossa morte terrena, estaremos diante dele. Queremos agradecer ao nosso Deus que se compadeceu da nossa humanidade, do nosso pecado, e se encarnou para um pecado de nós. Louve ao Criador, agradeça. Não é uma noite qualquer, é o início da nossa libertação. Obrigado, Jesus Cristo, pelo seu nascimento. Sou e somos uma nova criatura. Feliz Natal. Deus abençoe.